Olá, gente. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Tudo bem com vocês? Bom, eu vou mandar um vídeo aqui, espero que seja rápido, espero que seja fácil de entender. Abra um livro na página 80, né? Livro de matemática, e a gente vai estudar um pouco sobre localização. Nessa parte, a gente vai estudar sobre se localizar numa quadrícula. A gente precisa desenvolver habilidades de localização porque em toda a nossa vida a gente vai usar essas habilidades. Acreditem. Eu apanhei bastante para conseguir, por exemplo, me encontrar num mapa, aprender a mexer em GPS ou qualquer outra coisa. Até mesmo para você jogar um jogo de dama ou de xadrez, você precisa entender um pouco sobre isso, certo? Então, a gente vai ver um pouquinho, né, sobre se localizar numa quadrícula, como que a gente vai fazer isso. E aí eu vou dar um exemplozinho rápido para vocês entenderem melhor, que inclusive vai ser a atividade que vocês vão fazer, tá bom? Então vamos lá, eu vou ler e vocês vão me acompanhando, né, na página 80 do livro de matemática, e aí a gente vai se ajeitando aqui. No quadriculado representado a seguir, cada quadrado pequeno chama-se quadrícula. Para localizar uma peça, marcamos primeiro o número da reta horizontal e depois o número da reta vertical em um parênteses. Ou seja, primeiro a gente vai marcar dentro do parênteses esses números aqui que estão na horizontal, estão vendo? E depois, dentro do mesmo parênteses, a gente vai marcar esses números aqui que estão na vertical, certo? Então, é dessa forma que a gente vai dizer aonde um objeto ou uma pessoa está dentro de uma quadrícula. Quadrículas são esses quadradinhos aqui, beleza? No exemplo aqui, ó, do menininho falando, ele está dizendo assim: o rei está na posição 5.2. Então, vamos supor que o meu dedo aqui, a minha canetinha é o rei, certo? Ele está na posição 5.2. O 5, ele vai representar os números que estão na horizontal, ou seja, o 5 vai estar aqui, certo? 5,2, ou seja, 2 é os números que estão na vertical. 5,2 ele vai ser qual? Olha só, 5 e o 2 é esse daqui. Então, aonde o menininho tá falando que tá o rei, né, no jogo de xadrez, ele tá nessa posição aqui, olha só, 5,2. Entenderam? Então, aqui que estaria o rei se a gente estivesse, por exemplo, jogando xadrez. O menininho fala que a rainha tá na posição 2,7, correto? Então, olha só, 2 são os números da horizontal, 7 os números da vertical, certo? Então, 2,7, olha só, 2 aqui, 7 aqui. Então, aqui estaria a rainha se a gente estivesse jogando xadrez. Olha só, aqui no papelzinho eu coloquei algumas coordenadas para a gente encontrar. Então, a gente vai encontrar onde que está a posição 1,8, a posição 4,3, a posição 8,1 e assim por diante, tá bom? Olha só, ali no cantinho estão as coordenadas que a gente vai encontrar, beleza? Então, primeiro a gente vai encontrar aonde que está 1,8. 1 são os números da horizontal, 8 os números da vertical, certo? Então, 1 e 8, ele vai estar aqui, olha só, bem nesse cantinho aqui. Agora a gente vai encontrar aonde que está a posição 4,3. Então, vamos lá. 4 são os números da horizontal e 3 os números da vertical. 4,3. Olha só o 3 aqui e o 4 aqui. Então, essa coordenada vai estar aqui, olha só. 4,3. A outra coordenada que a gente vai encontrar é 8,1. Então, onde que vai estar o 8,1? Olha só. O 8, que é o primeiro número, são os da horizontal, certo? E 1 são os da vertical. Então, 8 e o 1 tá aqui em cima, tá vendo? Então, 8,1. Agora, a gente vai encontrar aqui, olha só, aonde que tá o 6,3. 6 é o primeiro número, são os da horizontal, e 3 os da vertical, né? Então, vamos lá, ó. 6 e
3. Tá vendo aqui? Olha só, 6, que são os da horizontal, e 3 os da vertical. Então, 6,3 vai estar aqui. Por último, nesse nosso exemplo aqui, a gente vai encontrar o 3,6. Então, vamos lá. 3, o primeiro número, são os da horizontal, né? E 6, que é o segundo número, os da vertical. Então, aqui, 3 e 6. Olha só. Essa vai ser a posição 3,6. Bom, agora, né, eu vou fazer com vocês o exemplo da atividade que eu passei para vocês fazerem, que eu pedi para vocês escreverem, né, colocarem a coordenada do nome de vocês, certo? Com as letrinhas aqui dentro da quadrícula, beleza? Então, eu vou escrever o meu nome e aí essa vai ser a atividade de vocês. E aí, vocês vão ver como que eu vou conseguir escrever o meu nome e como que vocês vão escrever o nome de vocês, beleza? Em cima estão as letras maiúsculas, certo? E embaixo as minúsculas. Então, a gente vai começar por cima, né? Porque o nosso nome começa com letra maiúscula e depois a gente vai escrever as de baixo, tá bom? Então, vamos lá. Vamos ver onde que tá o L maiúsculo aqui, de Luana. Olha só. A gente vai começar pela horizontal, certo? Então, o L tá aqui, ó, na posição 4,2, certo? Então, ó, dentro do parênteses, 4,2, opa, né? É a primeira letra do meu nome. E o U minúsculo, onde que ele vai estar? Olha só. 4, que a gente vai começar pelos números da horizontal, vírgula, 6, que são os números da vertical, certo? Então, 4,6. E o A, aonde que ele tá? Olha só, o A minúsculo. 8,8, certo? 8 aqui e 8 aqui. Então, ó, 8,8, certo? E o N, aonde que tá? Vamos lá. O N minúsculo, certo? Olha só, 3,7, certo? Então, ó, 3,7 é o N e o A de novo, 8,8, correto? 8,8. Então, ou seja, eu acabei de escrever Luana, né, conforme as coordenadas aqui dentro da quadrícula, correto? Então, é dessa forma que vocês vão fazer a atividade de vocês, beleza? Vocês vão me colocar as coordenadas aqui de onde que estão cada letra do nome de vocês, conforme eu fiz o meu nome aqui no exemplo, beleza? Qualquer dúvida vocês podem me perguntar, pode chamar, a gente faz junto, tá bom? E eu aguardo o envio de vocês. Beijos, tchau, tchau.